que eu quero fazer hoje com vocês são umas assunções básicas. E elas não representam nada. Elas não têm um significado em si. Eu não propus nada com elas. Elas são só percepções que levam a talvez uma percepção geral maior. Ou talvez uma contra-percepção delas. Mas eu tenho elas como uma hipótese, uma teoria. Deixa eu botar aqui, porque eu acho que fica mais fácil através de imagens. Tá. Deixa eu gravar a tela. Pronto. Bom, é um fato que se você colocar se você pegar uma criança, um bebê, uma criança assim, muito jovem, de até 1 ano de idade, por exemplo, e você mostrar para ela o rosto de um lobo, deixa eu pôr aqui, se você se apresentar para uma criança usando uma máscara assim, ela vai começar a chorar de medo. Isso é um fato, não é? Alguém discorda disso? Por quê? Vocês já pararam para pensar? Como na fase de pré-aprendizado, porque considera-se que a fase de aprendizado é a fase que começa a mimesis, que a criança começa a imitar as coisas ao seu redor. Uma criança já tem 1 ano de idade, que ainda vive no colo, não sabe andar, não sabe se alimentar, ela ainda não tem aprendizado. Pelo menos não aprendizado semiconsciente. Ela consegue analisar algumas coisas familiares, mas ela nunca viu um lobo. Então como ela sabe que um lobo representa perigo? Como o cérebro humano, daquele indivíduo, consegue compreender que isso aqui representa perigo a ponto de sentir medo, de ter uma reação a isso? Porque ela não ri, porque ela não sente desejável aquilo. Vocês já pararam para pensar nisso? E, entretanto, quando ela olha para rostos humanos, não há uma sensação de perigo. Isso só pode ser um indicativo de que existe ali, naquele modelo matemático que o cérebro empreende na leitura da realidade, uma forma pré-existente que indica segurança e familiaridade e uma forma pré-existente que indica perigo, que indica não familiaridade, que indica esse ser não faz parte do que me causa bem-estar. E aí vem a sensação de medo. E aí o corpo reage àquilo. Os cientistas já comprovaram que a ciência está toda hora se renovando, mas eles são categóricos em dizer que o DNA ele não transmite informações complexas no sentido de leitura ambiental. O que é bem curioso, porque nós notamos diversos comportamentos em diversas espécies animais que são bem não coesos com essa ideia, mas eles são categóricos em dizer que, por exemplo, isso não é possível de ser passado pelo DNA. A noção da leitura de um rosto não pode ser passada por informações moleculares no DNA. Não tem como vir a informação no DNA de que esse rosto é familiar, de que esse rosto é um perigo. Isso é científico, eles falam isso, pelo menos até o presente momento. Então, da onde veio a percepção de que o rosto de um lobo, ou de qualquer coisa, por exemplo, de um monstro? Se você vir com essa máscara aqui para uma criança, para um bebê, não estou nem dizendo uma criança já inteligente, para um bebê que não tem complexidade da realidade, que acabou de nascer, ele vai começar a chorar. Por quê?
Porque ele entende isso como perigo. Mas a questão primordial é: da onde vem a percepção de que isso não é um rosto humano e de que um rosto humano que seria familiar, de que seria da nossa espécie, é agradável? Aquele ser que ainda não tem apreensabilidade da realidade, não aprendeu nada, não tem inteligência para aprender coisas ainda. E se essa informação não vem, eu preciso organizar isso através de... Vamos organizar isso através de um papel que fica mais simples. Porque também as ideias são muito complexas e eu não consigo guardar todas. Bom, aqui temos a criança, o bebê, não é nem criança. O bebê humano. Da onde vem, se não é através do DNA, ou seja, não é pré-existente a existência desse ser, a noção de que existem modelos de formas que causam determinadas sensações e percepções e modelos que não causam determinadas sensações e percepções, ou que causam sensações e percepções opostas. O que eu quero dizer? Da onde vem? Se não é pré-existente, se não é do DNA, se não nasce molecularmente através que passou da mãe para o filho essa informação, através da molécula de DNA, de onde vem a informação de que isso aqui causa desconforto e perigo e que isso aqui não causa desconforto e perigo? Não faz sentido. Se não é uma informação prévia, porque é impossível, vocês já pararam para pensar nisso? De onde vem, então, a percepção? Não é molecular. Mas a questão principal é, não importa de onde vem. Porque isso daqui, eu até esqueci de falar, é uma percepção de... estética. É a base da teoria estética que eu imprimo na realidade. Veio disso aqui. A questão é que não importa de onde vem, sim. A questão é que ela não é pré-existente no corpo. Mas a questão também é que antes da fase do aprendizado, que nós podemos colocar de 1 a 5 anos, que é quando as camadas de identidade, percepção e subconsciente de um ser humano se formam, antes disso, já existe um modelo de leitura da realidade e de categorização e valoração dessas formas na realidade no cérebro humano, no cérebro do bebê, no nosso cérebro, quando nós éramos infantes. E isso não é pré-existente do DNA. Então nós vamos na outra teoria. Essas capacidades de valoração e percepção de objetos, elas são ensinadas, são culturais. Só que elas também são pré-existentes ao range de idade, de percepção, de inteligibilização, de aprendizado, que nós já concebemos que é aqui. E nós já vimos que você não precisa saber o que é algo para reagir àquilo. A criança nunca viu, nesse meu exemplo, um lobo. Ainda assim, se ela vê isso aqui, ela sente como perigo. Ela nunca viu. Então não pode ser aprendizado, não pode ser algo apreensível. E também não é algo prévio do DNA. Então, só pode se chegar à conclusão de que o cérebro já tem. Aí eu não ponho de onde vem, não sei de onde vem. Não estou propondo aqui de onde vem, se é do DNA, se é da alma, se é do não sei do que, não importa. Mas o cérebro já tem, antes da cultura, da sociabilização e da aprendizagem, modelos de classificação do mundo ao redor.
Isso inclui os rostos humanos, que esse exemplo eu estou tratando de rostos humanos. Isso inclui os rostos. O cérebro ele já tem um modelo de forma adequado do que seria, de como ler a realidade. E, na verdade, a cultura e a socialização, elas só, de acordo com a minha percepção acerca desses parâmetros. Você vê que eu só estou lendo as coisas da realidade. Eu não estou ainda fazendo opiniões e transformando isso em juízo de valor. O cérebro ele já tem modelos e o que a cultura e a socialização faz é só refinar modelos pré-existentes. Então, claro, existem são fatos de que a sociedade e a cultura influenciam muito na nossa forma de ler a realidade e de ler também, por exemplo, o que agrada, as formas que agradam o ser humano e as formas que desagradam. Só que se você parar para pensar, a cultura e a sociedade, elas só trabalham em cima de modelos que são pré-existentes. E uma prova de que esse modelo é pré-existente é esse exemplo que eu acabei de dar. Existe uma noção de modelo pré-existente à aprendizagem e à socialização e que não vem do DNA, do que seria agradável ou desagradável ao ser humano. E o bebê é a prova disso. Então, nós podemos vamos pôr isso aqui através de assunções básicas. Pré-aprendizagem, porque isso pode ser feito em crianças que são muito jovens e elas vão manifestar isso. Pré-cultural, pré-social. A sociedade, ela na verdade apenas refina esses modelos. Vocês sabem como a inteligência artificial trabalha na leitura de imagens? Vou mostrar aqui para vocês como é que é. Eu acho que ela mapeia pontos de referência. Ela pega um rosto, por exemplo, isso aqui. A câmera, ela mapeia pontos de referência entre as partes principais do rosto e faz cálculos matemáticos de distância desses pontos. E cada rosto humano é único os cálculos. Então você consegue dizer que esse rosto aqui é da Amanda e o outro rosto é do Thiago, por exemplo. Através desses microcálculos pequenininhos matemáticos entre os pontos de distância, você tem uma fórmula ideal para cada rosto, de cada pessoa. A inteligência artificial consegue mapear o rosto do ser humano. O que eu estou propondo aqui é que só pode ser algo assim. O cérebro humano, ele só pode já vir com uma capacidade o inconsciente. Não estou falando que a gente não faz isso conscientemente, mas o nosso cérebro, por nós, e a prova disso é que os bebês fazem isso. Ele só pode ter uma base do que seria matematicamente um modelo. É isso que eu quero dizer. Ele só pode ter um modelo do que seria um rosto pré-existente. A cultura, a aprendizagem, a socialização já vem conosco. E esse modelo tem proporções matemáticas certas. O que nosso cérebro faz quando vê um rosto é comparar, acho que essa é a palavra ideal, comparar o rosto com essa base que já está aqui, que já vem aqui, não sei de onde. E se essa base é muito diferente do modelo, ele diz, isso não é um rosto humano. Da mesma forma que a inteligência artificial faz isso e vê, esse rosto aqui não é dessa pessoa, matematicamente
não cabe nesse modelo, não se encaixa no modelo matemático. Esse rosto aqui, como eu falei, o exemplo do lobo. Imagina que isso aqui é a máscara de um lobo. Apesar de estar no ser humano, o cérebro jovem, já antes da aprendizagem, já consegue ver que isso aqui não cabe no modelo matemático que já vem conosco, nesse modelo aqui do rosto humano. E tem... que dó. Meu Deus, eu preciso antes que o pensamento se acabe. E ele já consegue definir modelos de reação, de percepções a essa comparação que ele acabou de fazer. Isso é fascinante. Então, um ser que não tem inteligência ainda, que é um recém-nascido, o cérebro, por ele, já consegue fazer isso. Reações e percepções que incluem, por exemplo, riso, felicidade, quando vê o rosto de um ser humano familiar, por exemplo, ou medo, choro, agonia, quando vê um rosto que considera como perigo. Ele já consegue fazer essas acepções antes da inteligência, e antes da socialização, e antes da cultura. A socialização, essa é a minha proposta, ela só trabalha em modelos que já são pré-existentes, já só podem ser pré-existentes, porque vem antes da aprendizagem e da fase de aprendizagem da criança. Logo, o que isso nos leva a crer, logicamente? Como eu disse, isso não é realidade, isso é uma leitura que eu estou fazendo. Baseado nessas acepções que nós fizemos, realmente, é pré-aprendizagem, é pré-cultural. E não vem do DNA, mas não importa de onde vem, só que está ali um modelo no cérebro humano, de alguma forma, não sei como, mas está ali um modelo. Ele usa esse modelo para categorizar, ler e comparar com os modelos pré-existentes na realidade, através dos sentidos. Então, nós só podemos chegar na estética de que, na verdade, não é cultural e social. Só pode ser pré-existente. Na verdade, agora sim eu estou chegando numa opinião. Antes eram só leituras da realidade básica. O que nós podemos chegar a crer é que não existe modelo social e cultural de beleza. Na verdade, a cultura e a sociedade, elas, acho que eu posso pôr assim, caminham historicamente, culturalmente, socialmente, para caber nas noções pré-existentes de modelos matemáticos. Aí eu não sei se estão no cérebro, se estão no espírito, se estão aonde, então eu vou botar consciência. Consciência humana. Só nos leva a crer isso. Não tem outra possibilidade. Se esses modelos são pré-existentes de percepção da realidade, que nós já vimos que são, principalmente através do rosto da nossa espécie, nós conseguimos ver isso claramente com esse exemplo. A única coisa que nos faz crer é que, na verdade, o conceito de beleza é você... A história, a cultura e a sociedade, elas não moldam o que é beleza. Elas, na verdade, estão caminhando a todo momento através do desejo humano para moldar as coisas para esses... Eu não quero chamar de arquétipos, porque já é um conceito definido, né? Por aí na filosofia e tal. Nesses pré-modelos matemáticos já presentes no cérebro. Elas trabalham se moldando para moldar a história, a cultura e a sociedade
para caber nesses modelos, ou seja, para transformar o mundo em algo agradável ao ser humano. Porque o que tudo isso é, na verdade? Vamos voltar lá no bebê. O que é você ver um rosto familiar e um rosto não familiar, de uma forma que foge muito do modelo? É o que é agradável ao ser humano e o que é desagradável ao ser humano. Tudo isso pode ser resumido a isso. Estética pode ser resumida a isso. Estética pode ser resumida a isso. Não tem mais como explicar. É isso. A leitura da realidade só me fez chegar nessa conclusão. De que se existem, vou resumir agora, se existem modelos pré-existentes à socialização e à aculturação do ser humano, que já vêm desde a capacidade de pré-aprendizagem, eles só podem estar no cérebro. Esses modelos de comparação e leitura da realidade. E que então, isso nos leva a crer que a sociedade e a cultura só podem trabalhar em cima desses modelos e refiná-los, mas de acordo com cada disposição de meio, de habitat. Mas ela não pode criar esse modelo do nada, porque muitas teorias na sociedade dizem que é assim, que os padrões de beleza e de estética eles são meramente convenções culturais. Mas nós já vimos que é impossível. O ser humano já tem modelos pré-estabelecidos do que é agradável e do que é desagradável em forma. Nele, em algum lugar dele, eu não estou aqui dizendo aonde, provavelmente no cérebro, para dizer o que é agradável e o que é desagradável a ele na sua leitura e comparação da realidade nesses modelos. Logo, a cultura e a sociedade só podem trabalhar em cima disso e não criar isso do nada. E que, se você fizer uma leitura mais aprofundada, o ser humano sempre vai trabalhar em cima desses modelos para transformar o mundo à medida deles. Porque os seus desejos vão ser guiados através dessas noções de agradável e desagradável, que podem ser refinadas pela cultura, mas que as bases delas já são pré-existentes em modelos. Se ele vai modificar e transformar o mundo em cima desses modelos e dessas bases, o que nós levamos a crer, a constatação última e lógica disso é que ele transforma a sociedade, a cultura e a história para caber nesses modelos cada vez mais. E eu esqueci a última constatação. Mas basicamente é isso. Essa é a noção básica de estética. Estética é pré-existente ao ser humano de alguma forma. Ela se baseia em modelos matemáticos e beleza, nesse caso. Não tem outra forma de dizer que... Vou ter que botar outro quadro aqui. Nessa constatação básica da realidade, beleza seria, na verdade, ordem. Seria se enquadrar cada vez mais nesse modelo que já existe no cérebro humano, esse modelo matemático. Quanto mais enquadrável algo é nesse modelo, principalmente o rosto humano, porque nós já constatamos que ele é a base primordial dessa teoria de que ele já existe, pré-existente no cérebro, um rosto humano. Quanto mais ele se enquadra nesse modelo pré-existente, a forma de leitura dele, mais ele é belo. Logo, beleza, na verdade, em outras palavras, ordem. É você caber dentro de um modelo que já existe. Não é você criar nada novo. É leitura e transcrição da realidade e de modelos de correlação entre entidades separadas da realidade em algo coeso. É ordem.
nessa constatação aqui. Aí nós podemos discutir depois se isso cabe muito na realidade, se isso foge muito, mas de acordo com essa constatação básica, beleza seria a ordem. Beleza não pode ser algo não é abstrato. Beleza não pode ser algo não pode ser algo causal. Eu vou pôr assim. Beleza não pode ser casual. Eu vou pôr assim. Não pode ser casual. Ela não pode ser tipo um acaso. Joguei um bando de coisas aqui e olha, descobri uma forma bela. Não, elas já pré-existem. Porque na verdade elas são modelos matemáticos de leitura do cérebro à realidade. Quanto mais as coisas se enquadram nesses modelos de percepção, da mesma forma que a inteligência artificial percebe as distâncias do rosto, baseado em um modelo que já foi posto nela, ela concebe isso como agradável. E nós chamamos isso de beleza, a agradabilidade de uma forma caber dentro de um modelo. Nós chamamos isso de beleza. E quanto mais longe algo está de um modelo de um modelo pré-existente, nós chamamos isso de feiura, desordem, abominação. Tem diversos termos semânticos para isso, mas causa sensações desagradáveis no ser humano. E as coisas primordiais da nossa espécie, biológicas mesmo, por exemplo, os rostos ou a configuração da paisagem, o nosso habitat, porque nós somos animais, a gente esquece disso, mas a configuração do espaço ou as formas de seres vivos, nós podemos lançar o glimpse, a fagulha de teoria de que essas coisas elas são mais primordiais e mais presentes nesse modelo do que outras. Aí tem coisas que a sociedade trabalha mais e que são mais sociais e culturais, como, por exemplo, modelos de comportamento, modelos de, não sei, alimentação. Essas coisas também podem ser agradáveis ou desagradáveis, porém você vê que elas têm mais uma função social historicamente construída. Elas dependem mais da variação ambiental a qual o ser humano está submetido. Essas primordiais não. Nós já vimos que um bebê já reconhece o que é um rosto familiar agradável e o que é um rosto desagradável antes da aprendizagem, antes da socialização, antes da aculturação. Então, essas coisas primordiais só podem vir da nosso instinto. Já pré-existem no cérebro de alguma forma. Não sei, campos morfogenéticos, tem várias teorias, mas já existem. Nós podemos constatar, isso é um fenômeno empírico. É isso. E aí toda a estética vem disso, do que é agradável ou desagradável na leitura da realidade do ser humano, e que essa leitura não é criada, essa leitura já vem conosco, com a nossa forma e com o nosso modelo, já vem de fábrica. E que a história do ser humano é moldar o mundo ao que é agradável a ele e destruir o que é desagradável a esse modelo. É isso. Bom, não tem mais muito o que falar aqui. E essa foi a constatação de hoje.